a questão de uma possível volta do Flamengo no Marcos Antônio, e aí uma teoria de que o São Paulo gostaria de ter o Luiz Araújo, que é cria do São Paulo. Toma cuidado, hein, Kaique, porque eu trabalhei com o Bolto também no Shakhtar, ele gosta muito do Marco Antônio, ele que levou o Marco Antônio pro Shakhtar, então toma cuidado que eu acho que Parou! Sabe o que vai acontecer? Vocês não estão perguntando de onde vai sair o dinheiro pra multa do Roger Machado, pra pagar o salário do Dorival, aí ó, vai sair da venda do Marcos Mas Antônio. você que... Realmente. Fala comigo, seus mitos é nação. Olha, os São Paulinos estão loucos da vida aí com essa notícia que explodiu na mídia paulista sobre Marcos Antônio no Flamengo. E pela resenha o vídeo está fantástico. Porém, nação, é o seguinte, eu vou deixar a minha opinião no final do vídeo, também quero muito saber a opinião de vocês. A minha opinião é um pouquinho contrária, mas enfim. Os créditos de cada canal eu vou deixar no início de cada vídeo. Vão lá conferir os canais que está na própria descrição do vídeo. Curta o vídeo, inscreva no canal, compartilhem para geral rumo a 72 mil inscritos. Me ajudem no engajamento aí, nação. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo também e compartilhem pra geral. Ok? Lembrando que também tem os produtos do Mengão aqui embaixo, na própria descrição. Clique em qualquer link aí, em qualquer produto aí, nação, e compre, que vocês vão estar ajudando, né, a fortalecer ainda mais o meu trabalho, ok? Bora pro conteúdo, mitos. Vambora, hein? Vamos lá. Física. Agora, sobre o Flamengo, eu fui buscar informação, porque foi uma informação trazida ao longo da semana por alguns colegas. O Neto, inclusive, trouxe essa informação, e aí eu fui atrás de buscar essa informação, e todo mundo no São Paulo foi categórico ao afirmar que não tem nenhum acerto, e o Flamengo, nessa janela de meio do ano, ainda não procurou o Marcos Antônio de novo. Ele que renovou o contrato até 2030 com o São Paulo. Então tem uma multa muito alta para o mercado interno e para o mercado externo. Toma cuidado, hein, Kaique, porque eu trabalhei com o Bolto também no Shakhtar, ele gosta muito do Marco Antônio, ele que levou o Marco Antônio pro Shakhtar, então toma cuidado que eu acho que Parou! Esse filho da mãe do Dentinho fica guardando as coisas. Eu não vi no outro programa. Peraí, então explica, conta em detalhes isso aí. Você jogou no Shakhtar com o Marcos Antônio. Marco Antônio, e o Bolto era diretor do Shakhtar, e ele que levou o Marco Antônio pro Shakhtar. E agora ele tá no Flamengo, provavelmente essa notícia pode ser uma coisa quente, hein? Ô, Benja. Então, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Vocês não estão perguntando de onde vai sair o dinheiro pra multa do Roger Machado, pra pagar o salário do Dorival, aí ó, vai sair da venda do Marcos Antônio. Mas você queria uma boa notícia pro Barolo, e os caras trazem essa... Não. Os caras querem estragar o final de semana do Barolo. Obrigado, viu, Dentinho? O Dentinho acabou de estragar meu final de semana. E o Kaique falou assim... O Dentinho tá ferrando a minha vida desde domingo, do Corinthians, depois da eliminação, agora ferrou meu final de semana do Barolo. O Kaique falou o seguinte... Eu vou contra a corrente, hein? O Kaique falou que o diretor de São Paulo falou que ele não vai. Então ele vai. Se o presidente falar. Não vai. Então eu não vendo o Marcos Antônio. Mas tem um lado positivo também. Eu conheço o Marco Antônio há muito tempo, um moleque do bem, joga muita bola, e ele sempre foi São Paulino. Então é um sonho que ele está realizando, jogar no São Paulo. Já realizou, então agora ele já pode sair já. De repente vamos por partes. Uma venda bem vendida pro Flamengo é um bom negócio. E o Flamengo, e depois, é um bom negócio. E depois da derrota de ontem, a multa. Não, só para completar aqui, depois da derrota multa do Marcos Antônio, rapidinho, Calhau, a multa do Marcos Antônio, a multa do Roger Machado, ela será paga pelos mesmos 2 milhões que o São Paulo vai receber o Pix da CBF, o famoso, pela participação na quinta fase. E sobre o interesse do Boto, já foi assumido pelo próprio Rui Costa, que não liberou o Marcos Antônio para uma negociação, mas o Boto chamou o Rui Costa para um jantar. Quando o São Paulo enfrentou o Flamengo da última vez no Rio, eles jantaram juntos e não teve a liberação. O São Paulo disse que não negociava o Marcos Antônio. Esse Rui Costa, no começo do ano, foi num podcast, perdão que eu não lembro de quem é, para dar o crédito, e ele falou que aquele Alain Barcelos, treinador da base, não deu um sorriso. Ele não foi pro Palmeiras. O Palmeiras quis, mas ele não pulou o muro. Já foi. Foi pro Palmeiras. Então não é o mesmo cara que disse que o São Paulo é protagonista. Diz que o São Paulo é protagonista, que quer conquistar títulos esse ano e que é referência. Não é só o presidente, então, que fala tudo ao contrário. O Paulo tá me xingando. O Caio Granado manda um superchat. O Roger Machado... Ontem ficou muito nas redes sociais a questão de uma possível volta do Flamengo no Marcos Antônio, e aí uma
teoria de que o São Paulo gostaria de ter o Luiz Araújo, que é cria do São Paulo, inclusive, veio da base do Mirassol para a base do São Paulo, cresceu, se desenvolveu lá. Eu consultei algumas pessoas do São Paulo sobre essa possibilidade, e assim, primeiro que não tem nenhum movimento, o Flamengo não veio, e o Flamengo já sabe todas as condições. Desde o dia 01 que começou essa história de Flamengo, voto, desejo pelo Marcos Antônio do São Paulo, ele tem contrato com o São Paulo, ele tem uma multa que é quase de 1 bi, mas ninguém sai pela multa, mas assim, o São Paulo me garante que para negociar o Marcos Antônio tem que ser uma negociação com valores nível Europa. Então o Marcos Antônio não sai do São Paulo porque troca por jogador, tem que ser um valor global, e aí independentemente se entra jogador na jogada, mas tem que ser um valor global nível Europa, como se um clube grande do futebol europeu viesse aqui no São Paulo e tentasse contratar o Marcos Antônio. Então é isso, é valor assim, o São Paulo tem o Marcos Antônio, como o Flamengo tem o Arrascaeta, como o Cruzeiro tem o Caio Jorge. Isso é um mantra dentro do São Paulo. Então, assim, beleza, quer chegar e tentar contratar, quer levar na janela, valor global, nível futebol europeu, é isso que o São Paulo impõe de condições, sem ter o desejo, evidentemente, de vender o jogador, que é muito importante hoje para o clube. Então, quer dizer, a gente está falando aí, pensando em volantes, de 30, 40 milhões de euros, né? Acho que seria isso aí. É isso daí, né? 25, 30, 35... Se você puxar o valor do Danilo do Botafogo, é por aí. Foi essa a referência que eu peguei, né? De 30, 40, que é o valor... Aliás, não custa lembrar aquela informação, já que o tema é Marcos Antônio, o tema é Flamengo buscando ou não buscando um jogador com essas características. Lembrando que o Danilo do Botafogo, sim, é um nome que continua pairando no Flamengo, mas que o Flamengo não deve avançar e prefere outros jogadores, talvez por outros valores, e que a ideia é contratar um jogador com características de Danilo. Eu já usei essa expressão aqui no passado recente. O Marcos Antônio é um jogador com características de Danilo. Mas aí, como falou bem o Hernan, o valor é muito alto e veremos se o Flamengo estará disposto a pagar esse valor global, nível europeu, pelo Marcos Antônio. Mas que o Marcos Antônio está nas características que o Flamengo busca por um meio-campista, isso aí é ponto de exclamação, sim. Hernan, amanhã você vai estar ainda aí E olha, nação, hoje a posição que o Flamengo menos precisa é volante, pô. Tem o Paquetá que tá voltando agora, tem o Saúl, tem o De La Cruz, assim tiver longe, os jogadores podem atuar por ali. Agora deixa eu falar algo pra vocês, nação. O Flamengo tem que focar no quê? Na reposição da lateral esquerda, Alexandre, essa última temporada dele provavelmente. Temos que pensar num ponta esquerda, um ponta direita lá. Eu gosto muito do Plata, tá? Tem gente que não gosta. Eu gosto muito dele, porém ela é meio alérgica a gol. Pra ter no elenco, ele é excelente. Agora, titular absoluto, eu fico meio assim. Enfim, quero saber pra onde vocês, deixa aqui nos comentários.